Então, vou continuar a leitura e aí a gente vai refletindo juntos, tá bom? Esse quinto raio tem muitos nomes, por causa de sua estreita conexão com o homem, desde que o homem foi criado originalmente. E não foi fácil escolher aqueles que seriam de maior utilidade para permitir ao estudante formar uma ideia das características e missão do quinto raio. Mas o estudo dos 6 aforismos e qualidades que eles indicam demonstrarão o quão poderoso e importante é este senhor de raio. Então, por que tem uma ligação especial o quinto raio com o reino humano? Porque o quinto raio rege o quinto plano, que é o plano Manas, né? Se a gente for contar de cima para baixo, primeiro é o Adi, ou divino, depois o segundo é o monádico, ou Anupadaka, depois o terceiro é o Atma, o quarto é Budi, o quinto é Manas. E a humanidade é conhecida como Manasaputra, ou filhos da mente, né? Enquanto humanos é o ponto máximo da nossa evolução, até que a gente vá construindo a ponte com a alma e depois a gente acesse com mais clareza o plano búdico, a tríade espiritual e a mônada por si só, né? Então, o quinto raio é o raio que tem a ver com o quinto plano, que é o plano mental. A gente vai ver que o quinto raio a gente já sabe, a gente já viu, né? Mas é o raio da ciência concreta, ou seja, é como a espiritualidade é aplicada de forma concreta no funcionamento, na organização, na ciência, na tecnologia. E a gente sabe que também, embora esteja associado com o reino humano, é o quinto raio que irá trazer a expressão o quinto reino, que é o reino espiritual. Mas quem vai trazer esse quinto reino? A própria humanidade, que é hoje ainda o quarto reino, né? Então existe aí uma relação muito profunda. Esse raio está em atividade hoje, então não é à toa, né, que a gente observa esse grande desenvolvimento tecnológico e também científico, e muito tem a ver com o fato de estarmos aí sob influência do quinto raio. Estamos também vivenciando a quinta raça, então isso também faz uma analogia, isso também faz com que o quinto raio tenha uma potência maior por estarmos na quinta raça, estamos na quinta sub-raça também, e no quinto ramo, ou seja, estamos num momento aí muito oportuno para a expressão do quinto raio. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma contribuição? Então vamos lá. Esses 6 aforismos foram entoados por seus 6 irmãos, nessa crise transcendente, quando da vinda à existência da família humana e dos anjos solares, ou seja, das almas que sacrificaram a si mesmo. Esotericamente falando, desceram ao inferno e encontraram seu lugar na prisão. Então, isso óbvio que é esotérico, isso é simbólico, mas representa essa frase o tipo de sacrifício em termos de expressão que a alma faz, primeiro a mônada, né? Faz ao encarnar. Por quê? Porque ela sacrifica da sua plenitude, da sua liberdade para trazer a consciência no plano físico. Então, claro que tem um propósito, né? Mas é bom a gente lembrar que nem todas as mônadas que compõem o nosso sistema optaram pelo processo de reencarnação, pelo processo de desenvolvimento aqui no planeta. Então, sim, foi uma escolha consciente, como é representado também no mito de Adão e Eva, né, da nossa tradição judaico-cristã. Então, é por isso, né, não é que aqui seja um inferno, é nesse sentido da expressão limitada. Naquele dia nasceram as almas.
um novo reino de expressão veio à existência. E os 3 planos superiores e os 3 inferiores foram levados a um brilhante intercâmbio. Então, a alma é o intermediário entre a mônada e a personalidade. Então, a gente começou a contar aí com a existência da alma, porque antes disso não existia alma, existia apenas a mônada, né? Que a alma também vai deixar de existir, né? A mônada não deixa de existir, porque a gente conhece como espírito, mas a alma veio à existência e vai deixar de existir no momento que a gente sabe da 4ª grande iniciação, ou a crucificação do ego. O ego é a própria alma. Então, vamos ler os aforismos. Deus e seus anjos agora se levantam e vêm. Que os cimos das montanhas emerjam da densa e úmida neblina. Que o sol toque seus cumes e permaneçam na luz. Que resplandeçam. Qualidade, entrada e saída da forma. 2. Deus e seus anjos se levantam e ouvem um profundo murmúrio que se eleva, e o clamor do homem que busca penetra em seus ouvidos. Que o homem escute, que o homem chame, que fale em voz alta. Qualidade, o poder de ouvir a voz do silêncio. Deus e seus anjos agora se levantam e tocam. Tragam o cetro de poder. Estenda-o externamente até os filhos dos homens. Toquem-nos com fogo e acerquem-se deles. Façam-no. Atividade de iniciação. Deus e seus anjos agora se levantam e saboreiam. Que venham todas as experiências, que apareçam todos os caminhos, que discernam, escolham, esmiuçem e analisem. Todos os caminhos são um. Qualidade, a revelação do caminho. Deus e seus anjos agora se levantam e sentem o odor que sobe da terra ardente do homem. Que o fogo faça o seu trabalho. Atraiam ao homem para dentro da fogueira. E, dentro do centro vermelho-rosado, se despoje da natureza que atrasa. Que o fogo queime. Qualidade, purificação pelo fogo. 6. Deus e seus anjos agora se levantam e fundem os muitos no uno. Que continue o trabalho de mistura, o que trouxe as coisas à existência, que produza a causa de sua cessação, que surja agora um só templo, que apareça a coroação da glória, que assim seja. Qualidade, manifestação da grande luz branca, o Shekinah Alice Bailey. Eu vou ler mais até o final aqui, pode ser? O leitor que em si se dedique ao estudo dessas qualidades achará ensinamentos de utilidade prática. Quando ele sente que pertence a um raio particular, isso irá lhe indicar algumas das características que deve buscar e o que deve fazer, expressar e superar. Então, aqui, só uma pequena pausa. Todo esse estudo que a gente faz tem como objetivo a gente se reconhecer nesses raios, né? E aí, então, o porquê, né?
Aí, para que a gente possa, então, estudar, né, e que a gente possa buscar o que devemos fazer, o que devemos expressar e o que devemos superar. Então, aqui esses três verbos também estão representados pela Trindade. O fazer tem a ver com o próprio primeiro raio, no sentido do propósito, da vontade. O expressar tem a ver com o segundo raio, do amor, sabedoria, de irradiar. E o superar tem a ver com o terceiro raio, que é o da atividade, que é o da transcendência. Né? Superar as limitações da matéria, expressar o amor da alma e executar, fazer o plano divino. Então, para isso que a gente estuda, né? Não é para a gente ficar mais sabido ou para a gente saciar a nossa curiosidade. Ditas qualidades devem ser estudadas a partir de dois ângulos: seu aspecto divino e seu aspecto oposto, a forma. Este quinto raio, por exemplo, demonstra ser o revelador do caminho. E devemos lembrar que revela a estrada que desce até a morte ou encarnação, a prisão da alma, similar à morte. E olha que curioso, né? Que a gente muitas vezes entende a morte física, né, como algo ruim, mas no final das contas, o descer até a morte é, aqui simbolicamente falando, a encarnação. Por quê? Porque ela representa uma prisão para a alma, no sentido de que, de novo, não é uma coisa ruim, como talvez possa parecer, né, a palavra, com a carga emocional que a gente traz. Mas é no sentido realmente de limitar a expressão. Então, uma vez que a alma, quando ela está no seu planejamento para vir à encarnação, ela tem inúmeras possibilidades. Ela reside no todo, né? À medida em que ela escolhe uma forma para se exteriorizar, há naturalmente uma limitação do seu potencial, que podia ser qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo é a melhor forma, dentre todas as outras infinitas possibilidades, de realizar o seu plano naquele tempo e naquele espaço. Né? Ou o caminho que sobe da escuridão à luz pura do dia de Deus. Digo isso porque desejo muito que todos os que lerem esse tratado apliquem seus ensinamentos na vida diária. Não tem sentido se não for assim, não é mesmo? Não tenho nenhum interesse em tratar de temas sobrenaturais e incomuns, que sirvam para o deleite de um apetite mental insano. O fato de embotar a mente com detalhes sobre o oculto não tem nenhum propósito útil e só serve para forçar as células do cérebro e nutrir orgulho. Tudo bem até aqui? Como é que tá para vocês? O que está reverberando? Qual qualidade está presente? Silêncio, então vamos lá. Pensando então em tudo isso, né, vou até subir um pouquinho para a gente lembrar de alguns nomes, né, que a gente viu para a gente se conectar. O quinto raio, então, é o plano da mente, a sua esfera de atividade, né, se acha nos três aspectos da mente. Então, só para a gente relembrar e se conectar com a energia do quinto raio. Então, o quinto raio rege tanto a mente abstrata ou superior, que é a expressão da tríade superior, é formada pelos três subplanos mais elevados do mental. Ele também tem a ver com a mente concreta, né, o aspecto mais elevado da parte inferior, ou seja, da personalidade, e também tem a ver com a alma. Por quê? Porque a alma habita os planos mais elevados. Então, ela faz morada no quinto plano. Então, tudo isso tem a ver com o quinto raio.
e o quinto raio tem a ver com a revelação da verdade, né? A gente viu aqui, ó, o revelador da verdade, também o intermediário divino, o pensador, o precipitador da cruz, a espada divisora, porque é quem separa a verdade da impostura, né? O quinto grande juiz tem a ver com o quinto raio, tem a ver com o direito, né? Tem a ver também com o quinto raio. O portal da mente de Deus, enfim, o conhecimento por si só. O quinto raio, ele tem como característica revelar, então, através da matéria, não é na matéria, né? Revelar na matéria tem a ver mais com o terceiro raio, mas revelar através da matéria tem a ver com o quinto raio. Então, tudo que envolve o quinto raio tem como princípio revelar na matéria, através da matéria, a divindade que se expressou através dessa matéria. Então, a gente vai ver um pouquinho depois também, no sétimo raio, que é o raio da magia, é aquele raio que expressa em plenitude o propósito divino, mas a gente já reconhece no quinto raio, através do conhecimento, ainda não é da expressão total, mas é através do conhecimento da forma como a divindade se expressa. É um pouco sutil essa diferença, mas vocês conseguem perceber? Senão eu tento outras formas de explicar. Mas é importante que a gente entenda o conceito do quinto raio, né? Entenda o terceiro raio como a expressão da atividade, o sétimo raio como o trabalho mágico mesmo de concretização em detalhes do plano, né, na sua plenitude, e o quinto raio revela através da materialidade, né, já expressa, a inteligência que jaz por trás disso que a gente reconhece como espiritual, né? Aqui no campo matéria. É conhecer Deus através da matéria. Seria mais ou menos isso, o quinto raio. Queria saber se fica claro para vocês, como é que está isso. Se não, como eu disse, a gente tenta pensar em outras analogias, ou porque o conceito é importante que fique claro. Se alguém tiver alguma contribuição também, por favor. Tá, legal, tá. Vamos ler então de novo um pouquinho os aforismos? Deus e seus anjos agora se levantam e veem que os cimos das montanhas, talvez seja, não sei, essa palavra deve ser um sinônimo para cumes, né? Emirjam da densa e úmida neblina, que o sol toque seus cumes e permaneçam na luz, que resplandeçam. Então, esse primeiro aforismo, a qualidade é entrada e saída da forma. Então, a gente pode pensar aqui em visão, né? Tem a ver bastante com o quinto raio. A gente sabe que é uma qualidade do quinto raio é a visão. A montanha tem sempre também a ver com algo que é espiritual, com um ponto de síntese. O sol também é quem traz a luz. Deixa eu ver se tem. Isso, obrigado, tá. Cimos é o plural de cimo, o mesmo que altos, cumes, pontos culminantes. Obrigado. Então, tem a ver com esse ponto que relaciona a luz com a matéria. Então, o cimo ou o cume da montanha é onde é possível que a luz seja captada, né? Mas, ao mesmo tempo, está iluminando toda a matéria. Então, ela entra e sai. E, ao entrar e sair, o quinto raio revela que não tem separatividade, né? Tudo tem a ver com aquilo que é espiritual, em fases diferentes. Aquilo que a gente sempre fala, né? Que a ciência já comprova que matéria e energia são a mesma coisa em estados diferentes.
Então, essa pequena descoberta tão importante da ciência, é uma própria revelação do que é o quinto raio. Né? É o revelar através da ciência que não tem separatividade, que sim, são momentos diferentes, são etapas diferentes, mas a luz, a espiritualidade está presente tanto em um estado como no outro. Tá bom? 2. Deus e seus anjos agora se levantam e ouvem um profundo murmúrio que se eleva, e o clamor do homem que busca penetra em seus ouvidos. Que o homem escute, que o homem chame, que fale em voz alta. Então, de novo, né? Aqui a gente percebe que tem uma tônica de segundo raio. Algumas palavras fazem a gente ter essa relação, além do próprio número, de ser o segundo aforismo. Mas ouvir tem a ver com acolhimento, é uma energia diferente do ver, né? Murmúrio, clamor, ouvidos, escute, chame, fale, né? Tudo isso tem a ver com relação, né? Quando alguém ouve, alguém fala, né? Quando alguém, ou o inverso, né? Quando alguém fala, o outro ouve. Então tem a ver com relação, tem a ver com segundo raio. Mas tem também a ver como o homem é o protagonista. Por quê? Porque aqui no plano material, quem é o responsável ou a divindade no plano material é o próprio reino humano. Então a gente pode perceber uma tônica diferente, mas uma tônica que vai revelar também o quinto raio, né, como um raio de revelação, de clamor, de fala, de escuta, né? Está trazendo também, o de cima foi a visão, mas está trazendo também uma compreensão, né? E aí ele diz, o poder de ouvir a voz do silêncio. Também a gente pode fazer uma analogia aqui com o quinto plano, que é o próprio plano da mente, né? A gente ouve a voz do silêncio quando a gente aquieta todas as outras vozes, né? Todas as vozes que são típicas da nossa mente acelerada, e aí a gente consegue fazer a transição para um plano mental mais elevado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma contribuição? Seguimos então. Deus e seus anjos agora se levantam e tocam. Tragam o cetro de poder, estenda-o externamente até os filhos dos homens. Então, de novo, né? Um movimento para exteriorização. Então, claro, tem a ver com o terceiro raio, esse terceiro aforismo, é a atividade de iniciação, mas também tem a ver com esse quinto raio, no sentido de ser uma expressão espiritual. Né? Atividade de iniciação. O que é iniciação? A gente, quando faz a primeira iniciação, é dito que então a gente está adentrando ao quinto reino, ou ao reino espiritual. Toquem-nos com fogo e acerquem-se deles. Façam-no. Né? Qualidade, atividade de iniciação. Fogo também tem a ver com visão, também tem a ver com iluminação, também tem a ver com expressão, né? O fogo também tem a ver com a mente. Então, tem algumas pistas aqui para a gente trabalhar o quinto raio. Deus e seus anjos agora se levantam e saboreiam. Que venham todas as experiências, que apareçam todos os caminhos, que discernam, escolham, esmiuçem, analisem. Todos os caminhos são um. A revelação do caminho. Então, olha só que interessante, né? Como também esses aforismos, eles vão trazendo o próprio processo de descida que o mestre falava anteriormente, né? De como o quinto raio trouxe essa revelação da alma. Então, o primeiro, o que é? A entrada e a saída. Depois, se exterioriza um pouquinho mais. O poder de ouvir, de relacionar.
depois uma atividade de iniciação, né? Depois o revelar do caminho, e depois a gente vai ver a purificação pelo fogo, e depois o último é a manifestação da grande luz. Então, esses 6 aforismos, eles vão trazendo todo o processo, que é o processo de desenvolvimento, né? De entrada, experimentação total aqui no quarto raio, né? Saborear, discernir, escolher, esmiuçar, analisar, todos os caminhos são um. E depois começa o processo de subida. Então, esses aforismos também estão mostrando aqui para gente como que o quinto raio revela a vida mesmo na forma, porque se trata de uma expressão aqui no plano material. Depois, então, agora se levantam e sentem o odor que sobe da terra ardente do homem, que o fogo faça o seu trabalho. Aqui é um fogo mais ligado ao sexto raio, né? Um fogo de purificação mesmo, de uma vida. A gente sabe que o sexto raio é um raio de idealismo, é um raio de entrega, é um raio de devoção, é um raio de abnegação. Então, aqui o fogo tem um caráter menos de iluminação e mais um caráter de purificação, né? Atraiam ao homem para dentro da fogueira, essa fogueira que purifica, né? Dentro do centro vermelho rosado, se despoje da natureza que atrasa. Ou seja, é aqui também um desapegar-se da forma, né? É um libertar-se. O sexto raio faz muito isso, né? Quantos indivíduos, por conta até de um certo fanatismo, doam a sua experiência por uma causa, por um ideal. Então aqui é um olhar que se volta para o alto, né? Tem a ver bastante com o sexto raio. Então, que o fogo queime. Purificação pelo fogo. E depois aqui o último, Deus e seus anjos agora se levantam e fundem os muitos no uno. Então, o uno, né, o todo, é o I manifesto, e depois o seu processo todo de manifestação, que a gente enxerga ainda muita separatividade, muita diversidade, mas aqui então o sétimo raio, que é o que está relacionado aqui com esse sexto aforismo, é ele que vai trazer, através da diversidade, o reconhecimento da unanimidade. A gente tem falado isso bastante porque a gente está estudando o princípio da unanimidade no trabalho de terça e quinta de meditação, porque é o tema desse bimestre, né? E o sétimo raio traz muito isso, né? Traz a diversidade na forma, mas o olhar para a unidade na alma, para a unidade de propósito, né? Então, que continue o trabalho de mistura, tá certo? Tem que diversificar aqui na forma, né? Mas o que trouxe as coisas à existência, que produza a causa de sua cessação, ou seja, conectar-se com esse propósito, e aí então, quando essa manifestação está plena, com a plena expressão do sétimo raio, então não tem mais porquê, né? Já cumpriu plenamente o seu propósito de expressão. Então, que surge agora um só templo, é como se voltasse para casa, né? Que apareça a coroação da glória, que assim seja, né? Então, é como se fosse um selamento desse processo todo de manifestação. Qualidade e manifestação da grande luz branca, né? Ou como a gente chama, né? O próprio trabalho de magia branca, o trabalho de exteriorização do plano, do propósito, da vontade aqui no plano material. Essas qualidades todas sob a ótica do quinto raio. Como é que vocês estão? Como é que tá? O que que tá reverberando aí para vocês?
Parece mais esotérico esse raio, não, Paulo? Os aforismos, todos, Gui, são bem simbólicos, né? São bem esotéricos. Mas ele traz, eu percebo, né, uma percepção também que pode, né, ser limitada aí. Mas eu percebo que ele já traz um pouco mais para o concreto, no sentido que é uma característica do quinto raio, né? Então parece bem palpável esse caminho, o desenho desse caminho de expressão e subida. E me parece que é por conta da própria qualidade do quinto raio ser uma qualidade de revelação, da gente conseguir enxergar no processo todo essa divindade. Então, ele me parece um pouco mais sequencial. Eu acho que tem outros que a gente leu que são bem mais simbólicos, né? Mas ainda assim, todos são aforismos milenares que com certeza permitem, né, uma série de interpretações que com certeza a minha é uma rasa só, né? Só para a gente ter algum material para como grupo refletir. Mas então tem esse lado, claro, que é um aforismo, que é um. Mas me parece que ele desenha uma sequência de entrada e subida, que é uma das características do quinto raio, né? O primeiro a gente falava lá, né? Entrar e sair da forma. Então me parece que ele explica o processo um pouco mais. Não sei, é uma impressão também. Mais algum comentário? Não? Então acho que a gente pode ler mais esse trechinho do sexto raio, para que daí a gente aprofunde a reflexão na próxima reunião. Então eu vou ler esse trechinho, essa página aqui até os nomes dele. O sexto raio da devoção ou idealismo. Esse raio está saindo de manifestação, o que é de vital importância para nós, porque ele estabeleceu sua marca em nossa civilização ocidental de forma mais acentuada do que os outros raios. Por quê? Porque foi o raio que nos últimos 2000 anos esteve em voga por conta da Era de Peixes. E ele, então, né, é o mais recente para a gente, então né, é mais familiar para a gente. O mantra que define seu propósito é diferente dos outros, e poderia se expressar mais ou menos assim: a cruzada já começou. Os guerreiros marcham, esmagam e matam tudo o que impede seu caminho. Pisoteiam tudo que se ergue ante seu caminho. Marche até a luz. É muito forte, né, o sexto raio. Talvez a gente faça uma associação muito com o primeiro, né? Mas, por exemplo, Marte, que é o planeta da guerra, é um planeta de sexto raio, não é de primeiro, né? Então, o primeiro tem a ver muito mais com propósito, com uma coisa mais ampla. Mas o guerrear, né? O dar, e aí o sexto raio tem uma relação com o primeiro, o dar a vida, né? O devotar-se por um ideal, principalmente por uma causa que é conhecida como maior, é uma característica do sexto raio. E esse matar tudo que impede seu caminho é muito do aspecto negativo ou rudimentar, que é o fanatismo. Então a gente percebe aí, nas religiões, que é um campo de expressão do sexto raio, como está muito presente ainda, porque ainda não foi bem trabalhado isso, o fanatismo. E aí a intolerância, né? Quando a gente pensa em religião, a gente pensa em inclusão, a gente pensa em amor, em conexão. A própria palavra significa religar-se, né? Mas o que a gente percebe na expressão material
que é o contraponto disso tudo, é justamente uma grande segregação. Ou você é da minha religião, ou você é contra a minha e eu não respeito você, e tudo que você faz, então, deve ser eliminado, porque só o meu caminho é o certo. Claro que para isso o indivíduo teve que ter experienciado uma conexão profunda com esse ideal, né? Ou com a instituição, ou com um ser. Então, é uma experiência emocional intensa e também, em alguma medida, transcendental, que faz com que o indivíduo dedique a sua vida, sem pestanejar, a isso. E aqui, né, pisoteie tudo que se ergue ante o seu caminho. Então, ele não vê nada além dessa meta, desse propósito, desse objeto da sua devoção. Então, é muito bonito no sentido de que pavimenta um caminho, né? Por isso que tem a ver com religião, porque realmente é um momento na vida do indivíduo que ele está sob influência do sexto raio, pode ser de alma, pode ser de personalidade, pode ser de legado, como muitos de nós tem, mas pode ser um período da vida em que a influência do sexto raio está mais presente. E aí, então, é um momento de conexão. Só que, como tudo na vida, né, que não está equilibrado, tem uma contraparte aí que precisa de atenção. Marche até a luz. Então, quem marcha? São os soldados, né? Então, o sexto raio é do raio dos soldados da luz. Aqueles que vão mesmo, que guerreiam, que lutam, que se entregam para esse objeto da devoção, como eu falava. O trabalho continua. Os trabalhadores cobriram seus olhos por compaixão e temor. O trabalho é tudo o que importa. A forma deve desaparecer para o espírito de amor, para que o espírito de amor possa descansar. Nada pode deter o progresso dos trabalhadores do plano. Comecem o trabalho atribuído com hinos e cânticos. Então, de novo, né? É o trabalho, é o serviço. Aqui a compaixão já numa qualidade mais elevada, né? O temor não tanto. Mas o trabalho é o que importa, é só isso. É o exército da luz mesmo, né? E a gente percebe muito isso, por exemplo, nessas pessoas que vão, os testemunhas de Jeová, por exemplo, que vão pregar, ou muitos cristãos que também assumem essa tarefa de levar o evangelho em missões, né? Então, é só o que importa mesmo, né? Eles se desapegam, né? Uma própria vida num monastério, né? Os votos que são feitos, é tudo no sentido de quando aquela alma reconhece o transcendente como um ideal. Então, nada detém o progresso desses trabalhadores, porque é a vida deles, né? É o combustível, é a aspiração. Tudo bem até aqui? Conseguem enxergar isso? Tem alguma contribuição, alguma analogia que possa ser feita? Paulinho, a gente costuma ligar muito o sexto raio com a religião, porque é muito fácil identificar, né, algumas expressões da energia do sexto raio. Mas o que a gente está vivendo ultimamente tem demonstrado essa força, nessa característica do sexto raio em muitos âmbitos que não só religiosos, né? Então, a política, muito assim, então, ou você tem a mesma ideologia política que eu, ou você não merece meu respeito e nem converso com você, dentro da própria ciência, né? Ou você é da ciência, ou você nega a ciência. Sempre as polaridades muito fortes, sem aquele equilíbrio. E quando a gente pensa no sexto raio, dá até uma sensação de que ele é negativo, porque a gente está muito identificado com essa parte mais emocional da expressão do sexto raio. Mas se a gente for olhar, né, no propósito, na função, na missão dos soldados da luz, quando está alinhado com o propósito do plano divino, tá lindo. Ninguém segura, né? Ninguém segura e tem que se manifestar e tá no caminho. Agora, quando a gente tá com essa força de atropelo tudo, não importa o que for, vai acontecer o que eu acredito, só que o que eu acredito é emocional, aí a gente cai nessa armadilha
do lado negativo do sexto raio, né? Muito bem colocado, tá. E a gente percebe, como você bem trouxe, o sexto raio na ciência como uma forma de devoção, né? Então, no nosso caso aqui no Brasil, é uma devoção pelo candidato A ou pelo candidato B, né? E é uma paixão, e é essa divisão mesmo, né? Então, se perdeu um pouco esse sentido de uma nação, né? É o meu ou o seu? E se eu sou do meu, eu não sou do seu, e vice-versa. Então, perdão, a gente percebe, por um lado, também, o quanto, apesar desse raio estar saindo de manifestação, o quanto ele ainda está impregnado, né? O quanto ele ainda está presente, e o quanto os nossos políticos vestem essa roupa, né? Usam esse papel de liderança no sentido muito personalizado, né? De modo muito pessoal, né? Em vez de se fundir, mesmo dentro dos seus próprios partidos, né? Um dos candidatos nem tem partido, né? Só para ilustrar o que eu estou falando, que nem é tanto uma ideologia, é também uma ideologia partidária, mas tem muito presente a força do indivíduo, né? E o quanto isso é maléfico, e ao mesmo tempo o quanto mostra que a nossa sociedade ainda está muito ligada aos ídolos, à forma e pouco ainda à consciência. Então mostra também o trabalho que a gente tem pela frente, né? Que o sexto raio nos inspire para a gente enxergar o nosso propósito e não desanimar com esses cenários que se apresentam, que muitas vezes são desanimadores, né? Que a gente não desanime, que entenda, enxergue de uma forma mais ampla como parte do processo todo, né? Mas que às vezes dá um desaniminho, isso dá às vezes, né? Com certeza, ainda muito passional, e até quando a gente tenta racionalizar, trazer um pouco para o mental, é o mental servindo ao emocional desvirtuado, né? Ainda está muito forte isso. Mas conforme a gente vai estudando, né, eu tento pensar que o fato de estar tão em alta essa nossa percepção sobre essa polarização, ou o sexto raio ser tão perceptível as qualidades dele na humanidade agora, pode até ser que já por conta de uma movimentação que está acontecendo para tirar ele um pouco do lugar dele. E aí a gente sabe que existe a resistência sempre, né? Então ele precisa estar mais resistente, tentando falar de um jeito didático, né? Sobre o raio estar mais resistente, mas a inércia tende a continuar, então precisa ter uma força maior e as coisas vão se movimentando. Aí a gente vai tomando mais consciência de que isso está acontecendo. E eu tenho pensado sobre isso também, tá? E assim, às vezes, essa própria intensidade, por conta dessa resistência, mesmo dessa inércia, ela vai mostrar-se tão desastrosa que eu acho que ela vai também provocar uma reação, sabe? Tipo, nossa, não, né? Não podemos mais alimentar isso. Eu fico pensando sobre isso, né? Porque já está mostrando, quem tiver olhos de ver já vai perceber, né? O quanto isso é nocivo. E então eu penso também que essa intensidade vai mostrar-se bastante negativa e como um caminho a não ser mais trilhado. Que assim seja. Ô, Paulo, Oi, querido. nesses 2 anos, né, de peixes aqui, a política sempre esteve intrincada com a religião, sendo que uma e a outra sempre usaram uma ou outra como alimento, justificativa, desculpa, enfim, para justamente guerras e conquistas. Por exemplo, agora, nesse final de era, vamos chamar assim, o que a Rússia está fazendo com relação ao enfrentamento da OTAN tem uma justificativa na religião otomana, na religião ortodoxa da Ortodoxa. Rússia. Ortodoxa, inclusive com aquele filósofo Dugin, que acha que o Ocidente tenta trazer os valores decadentes do Ocidente para influenciar e dominar
a Rússia e a Eurásia, né? Então você vê que tem ainda um componente da religião como justificativa, correta ou incorretamente, né? E aqui no Brasil também, as eleições estão muito baseadas na conquista de mulheres e dos evangélicos, né? Que se tornaram uma força. E ficam falando em nome de Deus e tudo tal. Então é engraçado que, mesmo nesse final, como você falou, e o que a Thalita disse, como reação a uma modernidade ou a uma força que a ciência veio ganhando, né? Mas que existe uma reação realmente mais forte, por conta exatamente, talvez, do fim, né? De uma era desse raio, não sei, né? Do raio, assim, enquanto predominante. Aliás, eu ia fazer uma pergunta. Qual era o raio de antes, no tempo todo da Idade Antiga, que vai até Jesus? A era era a era de Áries, né? Então, a gente sabe que Áries entrega primeiro e sétimo raios, mas a influência maior era do quinto raio também, né? Era uma influência também presente. Mas também primeiro e também sétimo um pouco, mas de uma forma diferente desse sétimo aquariano, né? Porque não tinha muita coisa de devoção. Tinha de idolatria, enfim. Mas não era muito devocional, nem ligado Não. à ideia de amor, nada, né? Legal. E foi muito interessante esse ponto, né, que você trouxe de como na história a religião e a política estão sempre ligadas, né? E também o fato da gente saber que Rússia e Estados Unidos são países regidos pelo sexto raio. Então, esse próprio movimento que a gente vê aí, que foi muito presente na Guerra Fria, né? Que estava uma expressão ainda muito forte do sexto raio, e à medida então que o mundo foi criando uma nova ordem mais aquariana, no sentido de globalização, né? Essa polarização mudou. Então, hoje, a Rússia tá buscando esse protagonismo aí, mas a gente percebe que a polarização é entre Estados Unidos e China, que é muito mais de ordem econômica do que, né, política, vamos dizer assim, em termos de ideologia. Mas é muito interessante a gente fazer essas associações e observando os movimentos, né? Até porque a China não tem religião oficial e nem é muito Não. religiosa política, né? Ela é bem antirreligiosa do ponto de vista do Politburo lá, né? Do centro. Ela tem várias religiões, né? Budismo, tudo, muçulmano, mas assim, ela não O próprio oficializa nada. taoísmo, né? É interessante. Confucionismo. E isso não é uma discussão quando se trata de Estados Unidos e China, né, de diversos outros, como era na Rússia e nos Estados Unidos, como você falou, da Guerra Fria, né? É novo enfrentamento de outra ordem, né? Tecnologia, grana, né? É bem diferente, né? Apontando em outra direção, né? Sim, sim, sim. Vamos ler esses últimos versos aqui e a gente encerra. A cruz se ergue no alto. A forma é colocada lá. E naquela cruz tem que entregar sua vida. Cada um constrói uma cruz que forma a cruz e sobe à cruz. Durante a guerra, através do trabalho, através da dor e da fadiga, se realiza o propósito. Assim, expressou o símbolo. E aqui a gente percebe, né, de novo, né, algumas palavras muito ligadas ao sexto raio. A própria cruz, né, o entregar a vida, o construir, o subir, né, guerra, trabalho de novo, dor, fadiga, propósito. Então é muito interessante a gente perceber aí como esses versos trazem realmente a energia do sexto raio.
Vou ler esse final aqui desse último parágrafo, então. Notar-se-á em que forma esse propósito produz sua libertação, quando o homem a aplica a si mesmo. Quando o homem aplica ao homem, produz a corrupta e terrível história da crueldade do homem contra o homem, né? Que a gente não precisa nem falar nada, né? No mantra acima se acha a chave do propósito do sexto raio, tal como aparece no reino humano. E um amplo e ajustado estudo, observem essa frase paradoxal, das ideias subjacentes, revelará uma pequena parte de um propósito maior. A alma é e deve ser implacável para com sua forma e seus problemas. No entanto, a alma pode compreender a necessidade de dor e dificuldades do mundo, porque o homem pode ampliar o conhecimento de sua própria técnica, que aplica a si mesmo, e aplicar a técnica que Deus aplica a seu mundo. Mas nada faz sabendo que pode, possivelmente, aumentar a dor e a tristeza do mundo. Interessante, né? Estou aqui ponderando sobre essas palavras. Vou ler de novo, tá? Notar-se-á em que forma este propósito produz sua libertação, quando o homem o aplica a si mesmo. Então, né, se a gente for trazer essa energia do sexto raio para a devoção à nossa própria alma, ela produz libertação, né? Porque tem uma entrega, uma devoção mesmo à própria alma, um autoesquecimento, um desapego da forma, né? Agora, quando o homem aplica ao homem, produz a corrupta e terrível história de crueldade do homem contra o homem. Então é aquilo que a gente falava, né? Da devoção a ídolos ou num nível realmente que é mais material, embora muitas vezes se vista com uma roupa espiritual, mas o cerne é material, né? No mantra acima se acha a chave do propósito do sexto raio, tal como aparece no reino humano, e um amplo e ajustado estudo das ideias subjacentes revelará uma pequena parte de um propósito maior. A alma é e deve ser implacável para com sua forma e seus problemas. Então, a alma, né, de cima para baixo, ela é bem prática, resolutiva, né? E até implacável aqui, quando a forma não tem mais utilidade, né? No entanto, a alma pode compreender a necessidade de dor e dificuldades do mundo, porque o homem pode ampliar o conhecimento de sua própria técnica que aplica a si mesmo e aplicar a técnica que Deus aplica ao seu mundo. Mas Deus não faz, né? Isso não faz, mas nada faz sabendo que pode possivelmente aumentar a dor e a tristeza do mundo. Então também é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a hierarquia não interfere nas questões humanas, no sentido de que cada um, a própria humanidade que deve expressar o plano através de si. Mas é muito interessante também quando ele diz aqui, né, nessa penúltima frase, que apesar de todos os problemas, apesar de todas as dores, né, de toda essa confusão, é através dessa experiência que o homem consegue, então, tirar, né, da sua pequena amostra, dessa amostra de dor, de dificuldade, uma ampliação para aplacar aí o sofrimento da humanidade e ter uma compreensão maior do todo, né? E conhecer, a partir do seu mundo,
o que a divindade, como a divindade procede em relação ao mundo manifesto. Bem profundo, né? Como é que tá para vocês? O que está reverberando? O que vocês gostariam de compartilhar? Ou se tem alguma dúvida? Tudo bem aí? Todo mundo quietinho? Todo mundo ouvindo a voz do silêncio. Eu vou parar então a nossa